Aderbal Monteiro. Opa, sou eu! 12 horas, 1 minuto. 12 e 1, aqui na cidade de Camaçari. Muito boa tarde, torcedor, muito boa tarde. Hoje é 16 de fevereiro de 2017. Aqui na cidade de Camaçari, muito sol, muito calor. Muito sol, muito calor, hein? Nesta quinta-feira. Pois é, dia da reabertura dos trabalhos na Câmara Municipal de Camaçari. Rapaz, estava vazio hoje lá, hein? Teve pouca gente, apesar do plenário estar cheio, mas do lado de fora, ali no telão, as cadeiras vazias. Será que o povo não está acreditando nessa administração? Será? Pois é, rapaz. A partir de agora, você que ama o esporte, você que ama o futebol, fique bem ligadinho que você vai ficar muito bem informado de tudo que aconteceu no mundo esportivo. Através do programa Esporte Geral. É aqui pela Rádio E Mais. A Rádio E Mais é a rádio do esporte da cidade de Camaçari. Aonde tem esportes, estamos sempre presentes, buscando a melhor informação esportiva para você. E nós temos uma equipe forte e poderosa, conhecedora do assunto, formada por a apresentação Aderbal Monteiro e os comentários noticiando o Esporte Clube Bahia. É ela, a modelo lá de Pojuca, prima de Amanda. Luana, quem é ela, Almir? Luana Veloso. É ela mesmo, Luana Veloso, cheia de energia. É isso aí. E noticiando o Esporte Clube Vitória, quem é? Felipe Lira. O homem da metralhadora, Felipe Lira. Quase apanha ontem no Barradão, hein, rapaz? Quase apanha ontem no Barradão. Se não é Emílio Pinto, que chegou na hora, tomou a frente do jogador, ele ia apanhar. Ia apanhar ontem. Daqui a pouquinho, também Deusgivaldo Carmo. E vamos cumprimentar logo a nossa equipe forte e poderosa, conhecedora do assunto. Luana Veloso, muito boa tarde. Me dê as manchetes do Esporte Clube Bahia, Luana. Boa tarde, Aderbal Monteiro. Boa tarde a todos os nossos ouvintes e telespectadores. E vamos falar sobre o Esquadrão de Aço. O Bahia confirma a proposta por Renato Cajá e o Meia não viaja para Aracaju. O Eduardo quer o Bahia impondo o ritmo para garantir a classificação na Copa do Brasil. O Bahia estreia hoje com força máxima e vantagem de empate. Essa estreia lá contra o Sergipe. E os jogadores que não foram relacionados para enfrentar o Sergipe ficaram no Fazendão e estão treinando. É isso aí, daqui a pouco Felipe Lira, hein? Felipe Lira, meu irmão, não sei, viu? O que aconteceu até agora não chegou, mas deve estar chegando aí. Felipe Lira ontem, meu irmão, deu show de bola, viu? Deu show de bola! Olha só, a Gel poupou titulares, hein? Contra o Leão, e o Vitória deu um show de bola ontem. 6-1, agora conseguiu tomar um gol, meu amigo, do Flamengo de Guanambi. Que coisa, hein? Olha, Federação Baiana de Futebol, hein? Federação Baiana de Futebol faz adequações da tabela da Série A do Baiano 2017. Olha só, é isso aí. Olha que bomba! Falar nisso, eu encontrei hoje o presidente do Camaçari Futebol Clube, o senhor Fernando Lopes. Encontrei hoje lá na Câmara de Vereadores e o Fernando Lopes estava, meu irmão, cuspindo maribundo, meu amigo. Estava realmente revoltado com a situação do Camaçari, mas não quis gravar a entrevista, porque poderia falar coisas que não devia, mas prometeu que, como a situação tivesse totalmente definida, ele vinha aqui falar o que devia, o que deve.
Rapaz, olha só. Agora, Fernando, você me disse isso hoje, mas eu acho que você não viu o site da Federação Baiana do Futebol. E o site da Federação Baiana do Futebol foi divulgado a tabela da Série B do Campeonato Baiano e sem o Camaçari, meu amigo. E sem o Camaçari. Tá aí, ontem reprisamos um trecho da entrevista do subsecretário, o senhor Gilder Rico, que ele afirmou que o Camaçari não voltava. E ontem na transmissão esportiva, nós reprisamos ontem um trecho. E tá aí a palavra do subsecretário Gilder Rico, afirmou, e o Camaçari realmente não vai voltar. Saiu a tabela, regulamento, sem o Camaçari. Meu irmão, isso aí é lei. Tem que ser divulgado com 60 dias de antecedência do campeonato. Segundo o presidente do Camaçari, a federação até adiou a estreia da Série B por causa do Camaçari. Tirou de março para abril. E nem assim, meu amigo, e nem assim conseguiram colocar o Camaçari na Série B. Daqui a pouquinho, a gente dá toda essa matéria. Vamos lá, Luana Veloso, com as manchetes do mundo da bola, Luana. Aderbal Monteiro, Libertadores da América. Ontem tivemos 2 brasileiros em campo e de bicicleta o Pimpão decidiu para o Botafogo mais uma vez, que saiu na frente do Olímpia. Esse jogo foi em casa e agora tá em vantagem para jogar fora. Agora o Atlético Paranaense jogou ontem e também empatou com o Deportivo Capiatá por 3-3. Esse jogo teve 2 viradas e o Atlético Paranaense vai decidir fora no jogo de volta. E pela Liga dos Campeões da Europa, o Real Madrid venceu o Napoli por 3-1 com um golaço de Casemiro. Foi de virada esse jogo e abriu vantagem rumo às quartas de final. Já no jogo do Benfica e do Borussia Dortmund, o Ederson pegou pênalti, Mitroglou marcou e o Benfica também saiu na frente nessas oitavas. E o Bayern de Munique goleou o Arsenal por 5-1. O Thiago Alcântara fez 2 e o Bayern atropelou o Arsenal e ficou perto também das quartas de final da Champions. É isso aí, abraçando a minha amiga aí, Darlete Santos, ela que é secretária do vereador Niltinho, hein? Secretária do vereador Niltinho. Um abraço e um beijo para você, Darlete, essa figura maravilhosa, muito simpática, super educada. Valeu, Darlete, obrigado pela sua audiência e muito obrigado pelas suas palavras. Alô, Quinho Santos, meu amigo, do Futebol 7. Rapaz, estou ligado aqui, professora Dilma, exemplo a ser seguido no Fut 7. É isso aí, olha só, estamos aguardando aqui a professora Dilma Mendes, que está com o irmão, né, internado. Ela me diz aqui, bom dia, meu amigo, estou com um imprevisto com meu irmão, que está internado. Estou com ele aqui, talvez não vá dar tempo de chegar. E ela me disse, é caso de doença séria, ele está internado e os médicos chamaram a família. Rapaz, Deus está no comando, viu, Dilma? Deus está no comando, entregue tudo a Deus, que Deus sabe o que faz, nós aqui não sabemos o que dizemos e o que fazemos. Deus está no comando demais, ela prometeu fazer um esforço para estar aqui presente. Estamos aguardando. Vamos ver se ela aparece. Se não vier hoje, com certeza, um outro dia, Dilma vai estar aqui conosco, que ela não fura compromissos. E é um caso sério de doença e nós temos que respeitar, tá certo? O irmão dela está internado em estado gravíssimo e os médicos chamaram a família. Normalmente, como os médicos chamam a família, é coisa séria. Mas é isso. Deus está no comando. Tá bom, minha amiga Dilma Mendes? É isso aí. Já tem até pergunta aqui para Dilma, olha só. No Zap, no Face. É isso aí. Valeu, Quinho! Quinho Santos, obrigado aí pela sua audiência. Sim, Luana Veloso?
Vou Fica à dar as vontade. manchetes do Vitória. Ah, tá, vamos lá, as manchetes do Rubro Negro. É isso aí, vamos lá. Felipe Lira não chegou ainda, né? Vamos soltar esse Vamos lá. leão. Porque com direito a gol olímpico de Dátolo, Vitória massacrou ontem o Flamengo de Guanambi no Barradão. William Farias minimiza a goleada sobre o Flamengo e diz que temos que continuar trabalhando. O André Lima também celebrou esse triunfo e os 2 gols marcados. Ele disse que dá vida pelo clube que ele está. Dátolo também comemorou, mas já pede foco contra o Bahia de Feira pelo Campeonato Baiano. E o Vitória obtém triunfo na justiça e reverte a decisão que proibia o registro de atletas na CBF. Por conta de jogo da Copa do Brasil, a FBF alterou a data da partida entre Galícia e Vitória. É isso aí, rapaz. Luana Veloso conta com as manchetes também do Rubro Negro Baiano. Cadê Felipe Lira? Tá assustado desde ontem, viu? Tá assustado. Daqui a pouco Divaldo Carmo. Olha só, meus amigos, que notícia desagradável aqui, viu? Que notícia desagradável. Federação Baiana de Futebol, rapaz, divulga regulamento e tabela da Série B do Baiano 2017, sem o Camaçari. É lamentável isso aí, viu? Após a reunião do Conselho Técnico, realizada no dia 10 de fevereiro, onde foram definidos participantes, fórmula e novidades, como parceria com a TVR, né, que irá transmitir as finais. A Federação Baiana de Futebol divulgou nesta quarta-feira, no dia 15, né, regulamento, tabela e plano de ação da Série B do Campeonato Baiano 2017. A competição reunirá 6 clubes. Olha aí, caiu um, hein? 6 clubes na disputa pelo acesso à Série A do Baianão 2018. Serão eles: Alagoinhas Atlético Clube, a Associação Atlética Teixeira de Freitas, a Associação Desportiva de Jequié, Colo-Colo de Futebol e Regatas, Esporte Clube Ipiranga e Pituaçu. 6 equipes apenas vão disputar a segunda divisão do Campeonato Baiano. Todos ficarão em um único grupo na primeira fase, onde se enfrentarão em sistema de ida e volta, com critério de pontos corridos. Os 2 primeiros colocados desta fase avançam para a disputa do título e do acesso, que também se dará em partida de ida e volta. Olha só, rapaz, que coisa, viu? Com a divulgação antecipada, a Federação Baiana do Futebol atende ao que determina a Lei número 10.671 do Estatuto de Defesa do Torcedor, que estabelece prazo de 60 dias para a publicação na íntegra do regulamento e das tabelas do campeonato, contendo as partidas a serem realizadas. Então, meu amigo, adeus Camaçari, Luana Veloso. Não dá definida, Camaçari não participa mesmo. Até que eu estava com uma esperançazinha, viu? Eu estava com esperançazinha, porque se tratando de Federação Baiana de Futebol, tudo poderia acontecer. Mas a federação deu um prazo até o dia 14, não foi cumprido esse prazo, mais uma vez, e o Camaçari foi divulgado aí, ó, o dia 15, tabela, regulamento, agora escafedeu-se. Camaçari realmente está fora da Série B do Campeonato Baiano. Agora, ai meu Deus! Ai meu Deus! Agora o Fernando, que estava lá hoje, não sabia dessa notícia. Ele ainda disse Tenho certeza que não chances, sabia. né? Ele achava que tinha chance ainda, que não ia gravar entrevista, porque poderia falar coisas que não devia e se comprometer, né? Mas ele não tinha visto essa notícia. Então tá aí, ó, oficial, Camaçari não vai disputar, pelo menos esse ano, a Série B. Agora, por que foi divulgado? Né? Porque criou uma celeuma danada com a imprensa de Camaçari, sobretudo aqui
no programa Esporte Geral, veio aqui o secretário de Esporte, afirmou que o Camaçari estava de volta, veio aqui o presidente do Camaçari também afirmou que o Camaçari estava de volta, A Federação Baiana de Futebol, acreditando nas palavras dos comandantes de Camaçari, colocou imediatamente após a reunião feita lá na Federação Baiana de Futebol, no seu site oficial, a volta do Camaçari. E agora? E o torcedor? Que tinha criado uma expectativa, uma felicidade tomou conta de toda a torcida camaçariense. Todos nós. E aí um banho de água fria, água gelada na cabeça de todo mundo. Inclusive, Luana Veloso, o nosso programa Rádio e Mais já estava se esquematizando para cobrir todos os jogos do Camaçari, aonde quer que ele fosse. Aonde quer que ele fosse, nós íamos estar presentes lá, trazer as melhores informações do Camaçari, transmitindo os jogos, acompanhando o dia a dia dos seus jogadores. Tudo já estava nos trâmites da rádio, do programa. E, de repente, meu amigo, Camaçari não vai disputar. Por que não viu isso antes de divulgar? Por que não fez tudo no anonimato, caladinho, para depois que sair realmente a definição, divulgar para a imprensa? Não, foi divulgado para a imprensa com muita antecedência, se precipitaram, e aí agora? E o povo? E o torcedor? Eu queria ouvir o torcedor. Telefone 99169-3704. Pode ligar agora. Ou telefone 98141-0535. Pode ligar agora. Tem um Claro e tem um TIM. Eu quero ouvir o torcedor. Passe sua mensagem. Porque é lamentável, é triste o Camaçari, mais uma vez, ficar de fora do Campeonato Baiano. E foi anunciado. Deram a certeza absoluta. Enganou a todos nós. Enganaram a todos nós. Enganaram a imprensa de Camaçari, a comunidade, o torcedor que é fiel ao Camaçari. Todos nós esperávamos uma coisa e foi outra, meu amigo. Camaçari está fora. Não vai disputar a Série B, Luana Veloso. Infelizmente, agora não tem mais jeito, já é oficial, porque a federação já anunciou o regulamento, tabela, não vai voltar atrás, porque aí já é oficial, não é só palavra, como foi no caso do Camaçari, que anunciou, colocou no seu site oficial, foi apalavrado, mas não foi cumprido. E agora o Camaçari não tem mais condições de voltar para esse ano. Mas é o que a gente já falava ontem, Aderbal. O Camaçari tem que se organizar e não depender apenas da prefeitura. Tem que andar com as próprias pernas e tem que fazer isso com antecedência. Se quer participar do Campeonato Baiano, tem pretensão de voltar à Série A, de voltar a ser um grande clube de expressão na Bahia, tem que se organizar, tem que ver patrocinadores, arrecadar dinheiro para pagar sua dívida, para montar um bom elenco, para conseguir um bom local de treinamento também. Faz a parceria com a prefeitura para reformar o estádio ou construir outro, quem sabe. Vamos ser otimistas também. O que não dá é ficar esperando, porque como aconteceu agora, tinha apenas a prefeitura para ajudar e a prefeitura não vai ter condições mais de arcar com isso, porque surgiram outros imprevistos que têm que ser resolvidos com mais urgência do que resolver a situação do Camaçari. Agora, Luana, por que foi divulgado? Por que foi divulgado? Porque enganou a população de Camaçari, enganou todos nós da imprensa. Por que foi divulgado? Provavelmente, no mínimo aí experiência, viu? Com certeza. Houve um acordo entre eles, uma conversa, ficou tudo fechado, tudo certinho, mas na hora do vamos ver, as coisas não saíram conforme o planejado. Então, por isso, tiveram que voltar atrás. Agora, isso é ruim, passa uma imagem ruim da federação também, do próprio Camaçari, de todos os envolvidos, porque foi anunciado oficialmente no site da federação e agora nada. Não vai acontecer mais. Pelo amor de Deus.
É aquela coisa, é para chegar para a criança e dizer, olha, pare de chorar que eu vou te dar um bombom. E aí a criança para de chorar e você não tem bombom para dar ela. É uma coisa, rapaz. Para com isso, você está enganando a imprensa de Camaçari. Propaganda enganosa. Propaganda enganosa. Propaganda enganosa. Triste. Agora, a gente tem que exaltar é o subsecretário. Né, que bateu Ontem de ele frente. afirmou e disse que não ia Ele participar. afirmou aqui nos microfones da Rádio Mais, onde nós fizemos. Você tem um trecho aí, Almir? Tem um trecho dessa entrevista, Almir? Que a gente pode colocar o subsecretário falando aí? Prepara aí, Almir. Preparei que eu vou botar de novo. Estou pedindo aqui. Alô, Edson Maturino. Um grande abraço, meu amigo. Manda um abraço para Darlete Santos. Darlete Santos é super competente, hein? De lá, a secretária do Niltinho, vereador Niltinho. Um abraço, Darlete. Ela que é sempre ouvinte da gente. Um abraço a você também, Maturino. Um forte abraço, muito obrigado pela sua audiência, pela sua preferência do horário. Alô, Hudson Carmo, boa tarde, turma linda. Muito boa tarde para você também, Hudson. É isso aí, rapaz. Dalete, abraço meu amigo Aderbal Monteiro, parabéns pelo programa. Parabéns para você também pelo trabalho que faz aí junto com o vereador Niltinho. Vereador Niltinho, trabalhando forte no esporte de Camaçari. Ontem, meu irmão, só deu o vereador Niltinho na transmissão esportiva, hein? Toda hora a gente tava falando o nome do homem, ó. O que é isso? Esse não sei não, esse Arnô Ferreira, eu não sei não. Grande Arnô Ferreira, grande narrador esportivo. Daqui a pouco a gente volta a falar sobre isso aí. Agora, Almir, tá pronto aí, Almir? Coloca aí essa entrevista do subsecretário, onde ele afirmou que o Camaçari não voltava e não vai voltar. Vamos lá, vamos ouvir aí o meus amigos, estou aqui com o subsecretário Gilder Rico, uma pessoa fantástica aqui da cidade de Camaçari, super conhecida, vivida no esporte, apaixonado pelo esporte. E hoje está aqui como subsecretário da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude agora, né? Viemos aqui conversar com ele sobre a possibilidade ou não da volta do Camaçari à segunda divisão do Campeonato Baiano. Volta do Camaçari a jogar no Estádio Municipal Armando Oliveira, aqui na cidade de Camaçari. E ontem, Gil, quero primeiro te agradecer pela entrevista, aqui pela Rádio e Mais, programa Esporte Geral. E ontem vimos no site da Federação Baiana de Futebol que a federação fez o congresso técnico para discutir regulamento, forma de disputa, tabela, e sem a presença do Camaçari. O que aconteceu mesmo, Gil? Muito boa tarde, programa Esporte Geral, Rádio e Mais, e também pelo site esportegeral.com.br. O que realmente aconteceu? Uma boa tarde. Boa tarde, meu amigo Aderbal. Boa tarde a todos os ouvintes do programa Esporte Geral da Rádio e Mais. É uma pergunta, meu amigo, que eu gostaria de até não responder, porque como camaçariense, como desportista, como torcedor do Camaçari, fico muito triste. Estou muito triste. Nós, quando eu digo nós, o secretário Rui Magno e Gilder Rico, como subsecretário, fizemos todo o possível e o impossível para que o Camaçari pudesse participar. Fomos à Federação Baiana, conversamos com o seu presidente, acertamos os detalhes do Camaçari junto com a Federação. O estádio, tentamos uma melhora no seu gramado, na sua estrutura. Conversamos bastante com o prefeito Elinaldo, mas infelizmente, devido a essa situação que o prefeito encontrou a prefeitura, o financeiro da prefeitura, não foi possível se fazer um convênio. Tentamos conversar com o secretário
desenvolvimento econômico. Até agora não obtivemos nenhuma resposta. Acredito eu que não seja nem má vontade ou de desinteresse por parte deles. Acredito que seja por falta pela condição hoje que nós encontramos, que o prefeito encontrou a prefeitura. Infelizmente, como desportista, como subsecretário, não vamos ver o Camaçari disputar o acesso, mas vamos nos preparar, vamos fazer de tudo para que no próximo ano o Camaçari venha a disputar o acesso e a primeira divisão, que é o desejo de todos nós, da imprensa esportiva, do secretário, do prefeito e de nossos torcedores, que não são poucos na cidade de Camaçari. Rico, esteve lá na Federação Baiana de Futebol, estiveram lá, né? O senhor, o secretário, o Rui Magno, né? Secretário de Esporte, o presidente do Camaçari Futebol Clube, em reunião com o presidente da Federação Baiana de Futebol e os seus assessores. E após a reunião, que foi discutida a volta do Camaçari, logo após a reunião, foi publicado no site oficial da Federação Baiana de Futebol a volta do Camaçari a disputar a segunda divisão. Bom, a federação postou agora na segunda-feira no próprio site, né, dizendo que o Camaçari teria até hoje, dia 14 de fevereiro, para resolver a situação do estádio. Ela não fala em dívida, ela fala estádio. Nós dissemos ontem aqui na rádio, no nosso programa, que a palavra já tinha sido dada no dia daquela reunião. Por que ela está falando de novo em palavra? Que vamos aguardar até o dia 14 para que eles nos dêem a palavra da conservação do estádio, da melhoria do estádio. Bom, isso é a dívida do Camaçari, que o Camaçari tem com a Federação Baiana de Futebol, ou mesmo o estádio que está para ser conservado? Esse prazo, pelo que eu entendi, pelo que nós conversamos com o presidente da federação, foi até sexta-feira passada. Para mim é novidade até o dia 14. Então se expirou na sexta-feira passada. Existe essa dívida, todo mundo sabe dessa dívida. Acredito também que seja um empecilho, né? O não pagamento. A questão do estádio, precisamos fazer uma vistoria, Corpo de Bombeiro, Defesa Civil. Não foi possível até agora, devido à situação que nós encontramos a Prefeitura de Camaçari. Isso é muita coisa que infelizmente não vai dar para o Camaçari. Eu digo isso com muita tristeza, né? Vivo o Camaçari, sou desportista, já joguei bola e sei o quanto o Camaçari precisava dessa resposta, o povo de Camaçari precisava dessa resposta, que era ver o Camaçari, certo? É o compromisso do nosso prefeito Elinaldo, tenho certeza disso, não só o futebol profissional do Camaçari, como todas as modalidades, as escolinhas de base, todas as modalidades vão retornar, certo? E tenho certeza que muito em breve. Infelizmente, o Camaçari não tem como participar este ano. É triste. O senhor fala com tristeza, percebe-se a tristeza no senhor, nos olhos do senhor, assim como todos nós estamos tristes, porque agora Gilder Rico, subsecretário da Secretaria de Esporte, foi divulgado no nosso programa, que tem uma audiência fabulosa. Foi divulgada a volta do Camaçari, divulgado no site oficial da federação, inclusive o secretário, o Rui Magno, esteve aqui no nosso programa, falou da volta do Camaçari, o presidente do Camaçari também esteve aqui, falou da volta do Camaçari, conseguimos até um patrocínio para o Camaçari lá de Salvador, no momento em que ele esteve aqui dando a entrevista, a pessoa lá da Dual Baterias gostou da entrevista e se prontificou a ajudar o Camaçari. E de repente a população fica sabendo que o Camaçari não vai mais participar. Que tristeza vai ser para esses torcedores? Como é que vai ficar agora esses torcedores, a credibilidade junto às informações que é passada para os torcedores? É muito triste mesmo. Eu já dava como certo, certo?
o presidente da federação já tinha como certo a volta do Camaçari. E eu vejo o compromisso e a boa vontade de Fernando, o presidente do clube, de voltar, certo, à primeira divisão. Aconteceu, né? Acontece. Infelizmente não saiu como nós queríamos que saísse. Infelizmente. Mas eu peço desculpa, eu como subsecretário de Esporte, Lazer e Juventude, eu peço desculpas aos torcedores do Camaçari, né? Peço desculpa até o próprio Fernando, né? Ele sabe do meu empenho, do empenho de Rui Magno, mas infelizmente não pôde acontecer. Eu sinto muito, vamos lutar, não vamos cruzar os braços para que o Camaçari retorne o mais rápido possível ao acesso e à primeira divisão do futebol baiano. Porque tenho certeza, nós também somos testemunha disso, que tanto o senhor quanto o secretário de esporte, aliás, toda a secretaria, lutou muito para a volta do Camaçari, e que não dependia só da Secretaria de Esporte, dependia de outros setores para o Camaçari voltar. Pelo menos o empenho vocês tiveram, e tiveram muito, mesmo nós somos testemunha disso. Agora, o que foi que realmente aconteceu? O senhor falou aí de convênio, que a prefeitura não poderia fazer convênio com o Camaçari. Agora não poderia se ver isso antes de divulgar? Você tem toda a razão, certo? Mas digamos que nós esperássemos um resultado para divulgar e fosse tarde demais. A gente precisava preparar, né, o estádio, certo? Fernando fez tudo, levou projetos para a prefeitura e nós tínhamos essa esperança. Infelizmente ocorreu que não deu. Infelizmente não deu, certo? Fernando, acredito que esteja muito triste com essa situação. O próprio prefeito deve estar muito triste pela condição de não poder ajudar devido à situação, repito, encontrada na prefeitura, mas ele não vai medir esforços, a prefeitura, o Fernando, a secretaria, para que isso se resolva o mais rápido possível. É isso aí, Gil. Eu queria que você fizesse, assim, rapidamente, você como uma pessoa de subsecretário, fizesse um balanço, né, desses 2 meses de mandato aqui junto à Secretaria de Esporte. Como é que está hoje a Secretaria, a nível de desenvolvimento, em todas as modalidades esportivas? Faça uma geral de como é que está hoje a Secretaria de Esporte. Olha, eu estou muito feliz com o Rui Magno como secretário. E o que o Rui Magno tem feito é se reunido bastante com cada professor, com cada setor. Rui Magno tem visitado muito e bastante. Rui Magno não tem sábado nem domingo, visitando os campos de futebol, certo? Indo se reunir com os secretários de infraestrutura, com o secretário de cultura, fazendo o possível e impossível para que essa secretaria, né, dê andamento, que volte a ser a secretaria que era antes, né? Você andava em Camaçari aos domingos, Camaçari era uma festa, os campos cheios, né? As modalidades, o boxe viajando, bicicross, era uma alegria só em Camaçari. Então o Rui está muito preocupado com essa situação, que se retorne ao que era, ou melhor, que ao que era não. Nós queremos que retorne para melhor, certo? E esse empenho de Rui, ele está se preparando. Ou agora, você sabe que quando nós chegamos aqui, todos os professores, né, quase toda a secretaria em férias, né, de férias, o pessoal de férias, foram demitidos alguns funcionários porque era cargo comissionado, mas nós estamos reestruturando e tenho certeza que a partir agora, do início desse mês, as coisas vão melhorar bastante aqui na secretaria. Subsecretário Gilder Rico, muito obrigado, estou muito feliz em estar lhe entrevistando, você que é uma pessoa do esporte, vive no esporte e é apaixonado pelo esporte. Está no lugar certo,
e com certeza tem muito que ajudar o Imagno e, sobretudo, muito ajudar o esporte de Camaçari. Estamos muito felizes, a Rádio IMais, o programa Esporte Geral, é uma rádio do esporte da cidade de Camaçari, o programa Esporte Geral, onde tem esporte, a gente busca informação para levar para os nossos ouvintes, principalmente para os desportistas de Camaçari. Fazemos realmente o esporte na cidade, ajudamos a desenvolver o esporte de Camaçari. Muito obrigado, Gil, o programa vai lá de segunda a sexta-feira, de meio-dia a 1h30 da tarde, pela Rádio IMais. Muito obrigado mesmo, inclusive a rádio que está transmitindo o Campeonato Baiano na sua íntegra. Muito obrigado mesmo, Gil, e conto sempre com a sua participação aqui na rádio, no programa Esporte Geral. Aderbal, eu só tenho que lhe agradecer por essa entrevista e aproveitar a sua audiência para lhe parabenizar. Eu tenho lhe observado, você com seus meninos de uma forma precária, com sua escolinha. Isso só uma pessoa que ama o esporte, gosta do esporte, para fazer o que você faz. E que você sirva, Aderbal, de exemplo para muitos e muitas aqui nessa cidade, que alguns só sabem criticar, certo? E que Deus lhe ajude, continue sendo essa pessoa que você é, tá entendendo? Eu queria mandar aqui um abraço forte para meu amigo mesmo, digo de coração, Felipe Lira. Grande Felipe Lira. Felipe Lira, meu amigo. A Delgival, meu grande amigo, né? Meu grande amigo. Obrigado mesmo pela oportunidade, estou aqui à sua disposição para quando você quiser. E pedir a Deus que possamos também te ajudar a maneira que você precisa, gostaria e quer. Valeu, secretário. É isso aí, o secretário de esporte, secretário não, viu? Subsecretário de esporte, já dizia, né, desde a terça-feira, né, desde a segunda-feira, que nós entrevistamos ele, ali naquele momento ele disse que Camaçari não voltava. Que ele já estava sabendo de tudo. Que Camaçari afirmou que o Camaçari não volta. Não enganou a imprensa. Bateu de frente. Não ficou, pode ter uma possibilidade ainda, isso e aquilo, não tem possibilidade nenhuma. Camaçari está fora da Série B do Campeonato Baiano. Exatamente. Está fora. Saiu tabela, saiu regulamento, acabou, meu. Agora, se o Camaçari vier entrar, né, que não, isso não vai existir, aí é com a federação. Vamos dar o boa tarde dele! Quem é ele? É o Mimo Montenegro! Muito boa tarde a você, Aderbal, boa tarde, Luana, boa tarde ao Mimo Montenegro, a Celso, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio IMais. A gente fica triste, né, Aderbal, em relação ao Camaçari não voltar a disputar um campeonato baiano da segunda divisão, para quem tivesse a possibilidade deste ano de 2017, quem sabe voltar à primeira divisão no ano de 2018. Mas a esperança chegou, na verdade, ao final. E é uma frustração muito grande, povo verdadeiramente, torcedores, desportistas de um modo geral, jamais gostaria ou ficaria, alguns que mesmo são contra a própria gestão do Camaçari, queria que o Camaçari ficasse fora do campeonato baiano, já que teve compromisso aí do prefeito eleito, Elinaldo, com o próprio presidente do Camaçari, o retorno do Camaçari à primeira divisão, a disputar primeiramente a segunda divisão, Série B, mas neste ano de 2017, praticamente impossível, tabela já saiu. Como a gente sabe também que a federação, não é, Aderbal, é do jeito que é, a gestão da federação, quem sabe uma arrumação, e se conseguir o Camaçari as condições financeiras e alguém que diga, não, eu vou realmente ajudar o Camaçari neste ano de 2017, não vou mais ajudar, eu vou ajudar para que o Camaçari retorne à segunda divisão. E não vou mais ajudar. Aí seria também um grande milagre. Federação abrindo um precedente para o Camaçari ainda se inscrever e participar deste campeonato, assim como também
alguém que estivesse disposto, que tem capital, que tem dinheiro, que é desportista, que gosta do futebol, viesse e fizesse esse patrocínio para que o Camaçari, ainda este ano de 2017, voltasse à segunda divisão. Dorival, a federação fez de tudo para o Camaçari voltar. Você lembra que nós dissemos aqui que a federação tem um regulamento que para uma equipe voltar a disputar uma Série B, teria que ter, pelo menos, ter disputado alguma competição nos últimos 3 anos pela Federação Baiana de Futebol. Camaçari não tinha. Camaçari tinha um débito enorme com a federação, R$120 mil. E esse valor foi reduzido para 95 mil. E dividido ainda em 5 vezes. Pagando a primeira 40 mil. E as outras dividir em 5 vezes. A federação, a competição ia começar em março. Não foi mais em março, e sim em abril. Para dar tempo de se ajeitar o estádio e dar tempo de se pagar a dívida que o Camaçari tinha. Aí vai toda a Secretaria de Esporte em uma reunião feita lá na Federação Baiana de Futebol. Estava lá o secretário de Esporte, Rui Magno, estava lá o subsecretário Gilder Rico, estava lá o presidente do Camaçari, Fernando Lopes, né, com toda a diretoria da Federação Baiana de Futebol, inclusive o presidente, na sua pessoa de Edinaldo Rodrigues, e lá deram a sua palavra que o estádio iria ficar pronto, né, para essa competição e que as dívidas iriam ser pagas. O que aconteceu? Nada disso. Nada disso. O secretário de Esporte esteve aqui nesse programa, usando esse mesmo microfone, ao vivo, afirmando que o Camaçari voltava. O presidente do Camaçari esteve aqui nesse programa, afirmando e agradecendo ao prefeito Elinaldo e ao secretário pelo empenho que Camaçari voltava. Nessa mesma entrevista, Camaçari conseguiu um patrocínio, que um grande empresário, estava ouvindo a entrevista e mandou eu dar ao vivo, inclusive, o telefone para o Camaçari ligar e fechar o patrocínio. Tudo isso nós fizemos, tudo isso aconteceu. O que não aconteceu foi a volta do Camaçari. E por que divulgou para a imprensa? Por que divulgou para os torcedores? Por que prometeu algo à federação que não podia cumprir? Por quê? Isso que é lamentável, Deusvaldo Carlos. É triste, está aqui a revolta aqui. Tem coisas aqui absurdas que eu não vou falar isso no ar, do torcedor aqui reclamando. Mas está comprovado. Se vocês quiserem ver os comentários absurdos, vai lá no Face. Rádio e Mais. Rádio, você bota lá o I e o símbolo do mais. Você vai ver os comentários que estão aqui. Coisa que eu não posso falar no ar. Absurdo, Del. O que aconteceu esse ano com o Camaçari. Eu encontrei hoje o presidente do Camaçari na Câmara de Vereadores. Ele não quis gravar a entrevista porque ele disse que tinha uma esperança ainda. Só que ele não tinha visto o site da federação, assim como eu também não tinha visto, porque saiu hoje pela manhã. Eu não tinha visto também o site da federação que divulgou a tabela, regulamento e sem Camaçari. E quando se divulga a tabela, se divulga regulamento, não é lei. Você não pode mais mudar. Você pode alterar datas, mas você não pode colocar clubes mais e nem tirar. Tirar até pode, que alguém pode desistir, mas você não pode acrescentar. Então, aí Camaçari está fora da Série B. Triste, eu estou triste. Hoje o Fernando Lopes, muito triste e nervoso ao mesmo tempo. Todos nós estamos muito tristes. Nós, todos da Rádio Deusvaldo Carlos, para reforçar o seu comentário, você mesmo sabe que nós estamos já planejando, fazendo planejamento para
em todos os jogos de Camaçari, a gente está presente, transmitindo, aonde quer que Camaçari estivesse, nós iríamos estar presentes. E mais, iríamos cobrir a semana toda do Camaçari, iríamos ter um repórter para cobrir lá, ó, nos treinamentos, entrevistas e etc. E nada disso foi feito. Estamos muito tristes, chateados e, de certo ponto, revoltados com tudo isso que aconteceu, Deusvaldo Carlos. Aderbal, você falou uma palavra aí que define, na verdade, tudo. Planejamento, projeto, já define tudo. Quem não trabalha nos dias atuais, na vida moderna, com planejamento, com gestão, automaticamente tem tudo para não dar certo. Mas tem tudo para não dar certo mesmo. Eu acho que houve aí uma precipitação do próprio secretário, talvez até no sentido da própria motivação própria, para que o Camaçari voltasse à primeira divisão, fazendo assim todo esforço para que o Camaçari voltasse. Mas a secretaria não tinha um planejamento. A secretaria não se organizou o suficiente para buscar as condições as quais foram direcionadas para que o Camaçari voltasse à primeira divisão, sem justamente ter a condição nas suas mãos. E o planejamento, ele está em primeiro lugar. Planejamento se modifica sim. Planejamento, você às vezes deixa de fazer uma série de coisas que você se propôs em fazer, mas a base você não pode modificar. Para ele dar certo, a base não pode modificar. E eu vejo que aí a secretaria está precisando de muito planejamento. Está precisando de organização, porque aí frustrou um público muito grande, que são os torcedores do Camaçari, os adeptos do Camaçari, o comércio informal e toda a comunidade de um modo geral, aqueles que gostam do esporte, que gostam do futebol. Então, quando for, meu caro secretário, divulgar qualquer coisa na imprensa, tenha certeza daquilo que está divulgando, para que não possa voltar atrás. É uma redundância? Mas para que não possa voltar atrás. Então, meus amigos, o que nós sentimos nesse momento é muita tristeza. A gente fica triste em decorrência de ter visto o Camaçari no passado e a condição que o Camaçari tinha, e o Camaçari hoje na condição que está. Faltou planejamento também do Camaçari ao longo do tempo? Faltou, sim. O Camaçari não se preparou durante um bom tempo para permanecer na primeira divisão. E essa é uma história já antiga. É uma repetição do próprio Camaçari, desde o seu começo, a nível da sua inauguração, da participação da Série B do Campeonato Baiano, depois, ou seja, o acesso, vindo a participar do Campeonato Baiano, primeira divisão, caiu para a segunda divisão, voltou para a primeira divisão, agora já caiu uma outra vez. Então é preciso, meus caros ouvintes, torcedor, desportista da nossa cidade, é preciso uma organização também por parte do Camaçari. Organizar, arrumar uma diretoria e que possa ajudar o próprio Fernando. É um batalhador incansável, mas precisa de mais alguém para poder ajudar. Arlindo Lindu ainda conseguiu, Arlindo, que o Camaçari fosse campeão de um turno. Mas com Fernando Lopes, o Camaçari não conseguiu essa boa performance no Campeonato Baiano. Com Fernando, o Camaçari conseguiu disputar a Copa do Brasil. Jogou aqui em Camaçari contra a equipe do Internacional, depois jogou lá fora contra o Internacional e foi desclassificado naquela oportunidade, Copa do Brasil, com o gol de Gonçalves, lá no Beira-Rio. Então, esperamos que daqui para frente a própria secretaria, a própria organização, sabemos que vai ser muito difícil mesmo. 6 milhões, Aderbal, não dá para nada. 3 milhões praticamente aí, quem sabe, para pagar folha de pagamento.
e com as parcerias que poderão serem feitas com outras secretarias, mas eu não vejo assim a condição de muito avanço no esporte da nossa cidade. O subsecretário disse que o secretário está mas o fato só de olhar, visualizar, por visualizar e não fazer projeto com condição financeira para executar, não vai adiantar absolutamente nada, né? Olha, Deusvaldo Carmo, eu tenho diversos comentários aqui. Olha só. Bernardo Barreto, faltou competência. Traga o Ipiranga pra cá. Rapaz. Sou a favor de colocar Dilma Mendes na secretaria como secretária. Rapaz, olha só. Darlet Santos mandando um abraço para todos nós, né? Edson Marinho, Edson Maturino e outros aqui que tem comentários aqui que a gente não vai falar, com coisas mais graves, né? A gente, inclusive ofensa, e não é pra gente falar essas coisas não. De jeito nenhum. Peço desculpa até. Tá bom? É isso aí. Olha só, Deusvaldo Carmo, a tabela do Campeonato Baiano da Série B, hein? Que vai começar no dia 15 de abril de 2017, é um sábado. Ipiranga, a primeira rodada, Ipiranga e Teixeira de Freitas, Colo-Colo e Pituaçu Futebol Clube, Cajazeiras, e Jiquié e Atlético. 6 equipes caiu, viu? Caiu de 7 para 6. 6 equipes apenas, assim como foi o ano passado, 6 equipes irão disputar a Série B do Campeonato Baiano. Classificam 2 para fazer a final, e daí saiu o campeão. O campeão é que tem acesso à Série A do Campeonato Baiano 2018. São jogos, regulamentos, são jogos de ida e volta na primeira fase, todos enfrentam todos, né? E jogos de ida e volta. E volta a dizer, o campeão é que sobe para a primeira divisão do Campeonato Baiano. Então está Ipiranga, Teixeira de Freitas, Colo-Colo, Pituaçu Futebol Clube Cajazeiras, Jiquié e Atlético de Alagoinhas. 6 equipes na segunda divisão. E, infelizmente, o Camaçari, bye. Fora. Catuense não participa também, né? Tá fora. Catuense tá fora. Desistiu. Nós já vimos o Campeonato Baiano com Cruzeiro de Cruz das Almas, com tantas outras equipes, Catuense, com tantas outras, né? Atlético de Alagoinhas. E hoje nós estamos vendo, cada dia que passa, a federação não está conseguindo mostrar assim uma boa gestão a nível de fazer com que o futebol da Bahia cresça. Já é preciso que essas equipes pensem nesse sentido de buscar uma outra solução para fazer com que haja uma modificação na maneira de fazer o futebol na Bahia. Porque o presidente da Federação Baiana de Futebol está muito desgastado, são muitos anos à frente, e tem que mudar, meu caro ouvinte, tem que mudar o estatuto da Federação Baiana de Futebol, separar o amador do profissional. Como é que a Liga do Interior elege o presidente da Federação Baiana para fazer com que as suas decisões sejam tomadas da maneira que ele está querendo fazer, porque ele tem o que a grande maioria das federações ao seu lado, e aí no momento de uma eleição facilita. Os clubes profissionais são poucos aqui na Bahia, e aí o futebol amador tem aí uma série de ligas, bem umas 200 ligas no interior da Bahia, não é? Elas regularizadas, me parece que tem isso aproximadamente, ligas regularizadas, e aí o presidente da federação se perpetua pelo fato da ligação com essas ligas do interior. Mas eu vejo que precisa mudar, há uma necessidade de mudar, se nós quisermos melhorar o futebol da Bahia. Olha só, a FBF faz adequações na tabela da Série A, hein? Olha aí, Luana, preste bem atenção. A Federação Baiana de Futebol divulgou na noite desta quarta-feira uma série de adequações na tabela da Série A do Campeonato Baiano 2017.
A entidade precisou alterar os jogos da 6ª, 7ª e 11 e a 11ª rodada da competição, através da RDT 0617. Os duelos entre Atlântico e Flamengo e Galícia e Vitória pela 6ª rodada foram adiados do dia 22 de fevereiro para o dia 2 de março. Então, dia 22 de fevereiro não irá acontecer Atlântico e Flamengo de Guanambi e Galícia e Vitória no estádio Pituaçu. Seria uma rodada dupla. Esse jogo passou para o dia 2 de março. Os jogos acontecerão em rodada dupla às 17 e às 19h30, respectivamente, lá no estádio Pituaçu. As mudanças fizeram necessárias devido à programação da partida Vitória e Bragantino pela Copa do Brasil para o dia 22 de fevereiro em Salvador. Por meio da RDT 07/17, a Federação Baiana de Futebol antecipou o embate entre Fluminense de Feira de Santana e Bahia das 21h50 para as 21h45 do dia 22 de fevereiro. A alteração do duelo, válida também pela 6ª rodada do Baianão, foi solicitada pela TV Bahia, detentora dos direitos da transmissão. Pela RTD 08/2017, a entidade antecipou das 18h30 para as 16 horas do dia 5 de março o confronto entre Vitória e Atlântico pela 7ª rodada para adequação à programação do canal Premier. Olha só, a RDT 09/17, todos os jogos da 11ª rodada da competição, programados para o dia 12 de abril, foram antecipados das 21h50 para as 21h45, por se tratar da última rodada da fase de classificação. Se fez necessária a mudança para uniformização dos horários. Já por meio da RDT 10/17, a Federação Baiana de Futebol transferiu o duelo entre Jacuipense e Juazeirense no dia 2 de março, pela 6ª rodada no estádio de Pituaçu, para o Joia da Princesa, em Feira de Santana. A modificação foi feita visando a preservação do mando de campo do Atlântico e Galícia da rodada. Então tá aí, mudança na Federação Baiana de Futebol. O jogo que seria do Vitória no Campeonato Baiano, dia 22, não vai ser mais dia 22, e sim dia 2 de março, porque o Vitória vai jogar dia 22 na Copa do Brasil contra o Bragantino, pela 2ª fase da Copa do Brasil. 12h59, 12h59. Vamos ali, Almir, tomar aquela água geladíssima e voltamos já já. 13 horas. Rádio que todo mundo ouve e mais. Venha conhecer o mais novo centro de negócios, OmniLife Nutrição Total em Camaçari. Reuniões segunda e quartas, sempre às 18h30. Rua Moreira César, 26 Triângulo, ao lado da Farmácia Santo Antônio. Venha fazer parte desta família saudável chamada OmniLife. Ligue 71 99725 6810 e fale com Verônica Marques. As nutrições OmniLife beneficiam o sistema nervoso e cardiovascular, sistema respiratório, rendimento esportivo, sistema hormonal, ossos, sistema digestivo, controle de peso e sistema imunológico. Venha ter saúde e fazer parte do nosso centro de negócios de Camaçari. Ligue e participe. 71997256810. Verônica Marques, empresária independente OmniLife.
Promoção de carnaval. CNH Express. Carro e moto all incluso. Só na Alta Escola Radial. É isso mesmo. Tudo incluso por apenas 1.999 e nada mais. É agora ou nunca. Seu curso de 40 a 60 dias all incluso é na Alta Escola Radial. Ligue agora e confira. 36220869. Avenida Radial A, número 65, Edifício Santa Laura, em frente ao Bradesco. Alta Escola Radial. Viva essa experiência. Prepare-se, Camaçari! Vem aí! Verão 360 graus! É dia 19 de fevereiro, domingo, a partir das 16 horas, no Espaço Carrapicho, com Nayara Azevedo! Não sei se tô na cara dela ou bato em você, mas eu não vim atrapalhar essa noite de prazer. E pra chutar pagar a dama que lhe satisfaz, toma aqui uns 50 reais. Simone Simaria! Quando a saudade maltratava, lembra da boca que era sua. Duvido você não toma uma. Harmonia do Samba! Desce com a gente, desce com a gente, desce com a gente. Sobe com a gente, sobe com a gente, sobe com a gente. Desce com a gente, desce com a gente, desce com a gente. E mais, DJ Bruno Menezes, balançando a tenda eletrônica. E atenção, camarote open bar limitado. À venda, Ótica Diniz. Balcão Chico Sul, verão 360 graus. É dia 19 de fevereiro, domingo, a partir das 16 horas, no Espaço Carrapicho. Realização Cirlon Produções. Te espero lá. Fique bem informado sobre o que acontece em Camaçari, Bahia, Brasil. O mundo através do programa Roda Viva, com a apresentação de Edilson Alves e o comentário de Luana Veloso. O programa vai ao ar de segunda a sexta, das 8 às 10 da manhã. É muito mais jornalismo com credibilidade no seu rádio. Ligue ou mande sua pergunta no WhatsApp 71981410535. Você é o nosso convidado. Sábado, 18 de março, em Camaçari, na Casa de Taipa, o fenômeno do Brasil, Unha Pintada. Quer que eu faça o café, que eu faça a minha vida se encaixar na sua. E mais, Léo Ferreira e Garras da Paixão. Ingressos à venda, Balcão Chico Stu, Riviera e Banca Santo Antônio, na Praça Brantes. Realização Meire Produções e Júnior Capeta Produções. Tivesse atravessado aquela hora no sinal vermelho. Venha conhecer o serviço de capotaria diferenciado em Camaçari. Fabrício Capoteiro tem serviços em vidro, alarme, elevador, rangidos, fechaduras e infiltração de água. Ligue e agende com ele. Fabrício Capoteiro, 71981363186 e 71996979136. Fabrício Capoteiro, Rua Santo Antônio, sem número, Triângulo, atrás da Igreja Santo Antônio. 13h05. Aderbal Monteiro. Sou eu! 13h05, 13h05. Abraçando aí a Marleide da Troféu Esporte. Tá demorando essa parceria, viu? Tá demorando essa parceria. Grande Marleide da Troféu Esporte. Dorival Carmo, você tem netos, não tem netos, Dorival Carmo? Tenho, sim. É época de certeza. estudada, ó, tem que matricular seu netinho, olha só. Lá no Seja Centro Educacional Jorge Amado, hein? Vá lá. Esse eu dou referência. Centro Educacional Jorge Amado, trabalho educativo com pré-escolar ao 9º ano,
do pré-escolar ao 9º ano, viu? Ensino totalmente globalizado, com projeto Família Escola. Sabe o que é isso, Del? Projeto Família Escola? A Projeto Família Escola, a escola vai trabalhar diretamente com a família do aluno. Maravilha. Então, né? vale a pena, viu? Vale a pena. Rapaz, olha só, com aulas de dança, você que gosta, Luana, de dançar, aula de dança, aula de futebol, aula de música e também aula de informática. É lá na escola Seja Centro Educacional Jorge Amado, com os professores, são super capacitados, preparados, viu? Pois é, fica ali pertinho de você, ali no Jardim Limoeiro, na Avenida Rua Luiz Eduardo Magalhães. O telefone você pode ligar agora e marcar uma visita. O telefone é 3644 4030. 3644 4030. Venha, faça parte dessa família. Alô, Dona Maria! Não perde um programa da gente, viu? Seja Centro Educacional Jorge Amado, ali no Limoeiro. Vamos lá, Luana Veloso. Me dê a notícia do mundo da bola, Luana. Aderbal Monteiro, vamos falar aqui dos resultados da Libertadores da América. Em jogo com 2 viradas, o Atlético Paranaense empatou em 3-3 com o Deportivo Capiatá. Com emoção, do início ao fim, o Furacão saiu na frente, tomou a virada, virou de novo e recebeu o gol de empate aí no fim da partida na Arena da Baixada, deixando a decisão para o jogo de volta. Foram 6 gols e 2 viradas de um jogo eletrizante entre o Atlético Paranaense e o Deportivo Capiatá. Pela terceira fase da Libertadores, a partida começou ótima para o Atlético, com um gol de falta, mas o primeiro tempo terminou no empate do Gonzalez. O segundo tempo foi mais corrido e emocionante depois que o Gonzalez fez o segundo, ainda aos 7 minutos do segundo tempo. Aí o Furacão empatou com o pênalti que foi cobrado pelo G2. E a situação ficou ainda melhor com a expulsão na equipe paraguaia e o gol do Pablo aos 40 minutos. Quando parecia que a vitória estava certa, aos 43 minutos, o empate deixou um gosto ruim para o torcedor atleticano, que vai ter que esperar para o jogo da volta para garantir essa classificação aí para o Atlético. E já o Botafogo saiu na frente contra o Olímpia. O Rodrigo Pimpão marcou o gol do time de bicicleta. Esse gol levantou a torcida lá no Newton Santos e colocou o Alvinegro em vantagem para a decisão da vaga. O Montilo deixou o campo lesionado, não é uma notícia muito boa. E o roteiro do Newton Santos era diferente, mas o protagonista foi o mesmo. Assim como no jogo contra o Colo-Colo, na segunda fase da Libertadores, o Rodrigo Pimpão foi o herói do Botafogo diante do Olímpia ontem. Sem o Montilo, que se lesionou logo no início do primeiro tempo, e com muita aplicação defensiva, o Alvinegro contou com a estrela do atacante, que de bicicleta definiu o placar de 1-0 e garantiu a vantagem para a decisão da vaga na fase de grupos. Também vai jogar fora de casa essa decisão. E pela Liga dos Campeões da Europa, o Real Madrid deu 3-1 no Napoli, com um golaço de Casemiro. O Napoli até assustou, mas o Real Madrid deixou o Santiago Bernabéu em ótimas condições para seguir vivo na busca pelo bicampeonato da Liga dos Campeões, com direito a um golaço do Casemiro em um chute de primeira, de fora da área. O time merengue superou os napolitanos por 3-1 em casa e abriu boa vantagem também em busca da vaga nas quartas de final da Champions. O Insigne fez para os visitantes e o Kroos e Benzema completaram para o Real. Já no jogo entre Benfica e Borussia Dortmund, o Benfica venceu por 1-0. Se o Tafarel e o Silvinho estavam no Estádio da Luz para observarem o Ederson, ele cumpriu direitinho o seu papel para entrar na briga por uma convocação para a seleção brasileira, Aderbal. O Mitroglou abriu o placar para o Benfica no início do segundo tempo e o Borussia Dortmund pressionou em busca do empate, mas o goleiro brasileiro brilhou para segurar o 1-0 em Lisboa e deixar o time português em vantagem nas oitavas de final da Liga dos Campeões. O terceiro jogo foi entre Bayern de Munique e Arsenal. O Bayern deu uma goleada aí de 5-1
com direito a 2 gols do Thiago Alcântara. Sabe aquela verdadeira aula de futebol, Anderbal? Sim. Pois é, na quarta-feira, ontem, o Bayern de Munique tirou nota máxima, porque foi um atropelo para cima do Arsenal, 5-1, e ficou muito perto da classificação para as quartas de final da Liga dos Campeões. O time alemão pode até perder por 3 gols de diferença no dia 7 de março, que garante a vaga. Em campo, um show de toque de bola, jogadas coletivas e individuais, chutes, lances de perigo e muita intensidade. E os bávaros deitaram e rolaram. Thiago Alcântara marcou 2 gols. O Lewandowski, Robben e Thomas Müller completaram o massacre. E o Sanches descontou para o Gunners. Ou seja, fez o golzinho de honra aí. Agora, Anderbal, daqui a pouquinho eu volto para falar de Bahia e de Vitória. É isso aí, o Barcelona tomou 4, né? Perdeu de 4. Foi. Na terça-feira perdeu de 4 pro PSG. E vai ser difícil se recuperar. Ontem a transmissão esportiva, sucesso, viu, Dó? Sucesso, rapaz, que maravilha, viu? Né? Vitória aplicou 6. Daqui a pouco o Veloso vem com a notícia do Vitória. Aplicou 6, poderia aplicar 7, 8, 9, 10. É assim. Vai ser assim os jogos envolvendo Bahia e Vitória. Só vai perder talvez com o Fluminense de Feira, que vem aí em uma ascensão grande, está com um bom time. Talvez com Bahia e Vitória enfrentar o Fluminense de Feira pode ser uma parada mais dura. Não que seja problemas, né? Não que seja problema, mas é uma parada mais dura. Aí a Dilma está respondendo aqui, Oswaldo Carmo, a sua pergunta. O Antônio, o irmão dela, que está enfermo, é o Antônio. É isso aí. Vamos lá, Luana, com a notícia do mercado da bola? Não, vem com a notícia do Bahia. Aí, Luana Veloso. Solta esse BG, Almir Montenegro. Vamos falar do Esquadrão, porque o Eduardo quer o Bahia impondo ritmo para garantir essa classificação na Copa do Brasil, com uma partida para decidir a vaga na segunda fase. O Bahia vai até Aracaju para enfrentar o Sergipe na noite de hoje no estádio Batistão, em Aracaju, para garantir a continuidade no certame nacional. O lateral Eduardo quer o Esquadrão ditando o ritmo da partida, mesmo jogando fora de casa. Ele diz que a Copa do Brasil é uma competição difícil e muito equilibrada, que eles têm que fazer o jogo e buscar o triunfo, não podem perder espaços para o Sergipe, que tentará surpreender. Ele diz que tem que respeitar a equipe adversária, mas que tem que impor o ritmo de jogo para sair com essa classificação. E com a força máxima, o Bahia tem a vantagem do empate jogando fora de casa. Porque as regras da Copa do Brasil mudaram, tem novidades no seu regulamento e a vaga na próxima fase é decidida em jogo único. O Esquadrão tem a vantagem do empate, mas não pode perder. A equipe vai com força máxima para o duelo. E o Guto Ferreira diz que existe um planejamento e que dentro desse planejamento esse jogo foi incluso, que existem prioridades. Nesse jogo eles vão procurar entrar com uma equipe bastante competitiva, como em todas as competições que tem entrado. E a equipe que está jogando na Copa do Nordeste, ele disse que é a base da equipe, vamos dizer assim. A outra que está galgando espaço para se tornar uma equipe com 22 titulares. Tiramos como base a equipe que vem jogando na Copa do Nordeste. Deve ser essa base que vai jogar agora pela Copa do Brasil. Então o Guto Ferreira, apesar do rodízio, tem mais ou menos uma equipe de base de titulares no seu time. E os jogadores que não foram para Sergipe, para esse jogo de hoje, ficaram no Fazendão. E mesmo em dia de jogo, não tem folga por lá. Na manhã de hoje foi marcado um treinamento do Bahia visando a partida do próximo domingo pelo Campeonato Baiano contra a Juazeirense pela 5ª rodada. E no gramado, os atletas não relacionados para a partida contra o Sergipe realizaram um trabalho técnico em campo reduzido sob a orientação do auxiliar técnico Preto Casagrande. Em processo de recondicionamento, o lateral esquerdo Matheus Reis e o atacante Maicon Leite realizaram um treinamento com o preparador físico Vitor Gonçalves. Já o lateral Wellington Silva fez atividade na academia do clube. De acordo com a programação, o Bahia vai voltar a treinar na sexta-feira, pela tarde, às 15h30, também lá no Fazendão. Como você já falou, Aderba, esse jogo contra o Sergipe promete ser um jogo difícil, principalmente porque, apesar de jogar fora de casa e ter vantagem, o fator casa é importante também para qualquer time.
Não tenha dúvida disso. Eu tô meio duvidoso com esse jogo aí. Se o Bahia passa, viu? Porque a gente viu o Sergipe contra o Vitória, apesar de Vitória ter vencido, não ter convencido, por 3-1 a equipe do Sergipe. O Sergipe demonstrou uma equipe muito forte. Tem um meio de campo, tem uma pegada muito forte, tem uma velocidade estúpida, né, do meio de campo ao ataque. E eu vejo que o Sergipe pode encarar o Bahia lá de frente. Agora, o Bahia é mais time, sem dúvida nenhuma. O Bahia é mais time, o Bahia tem a obrigação de sair de lá com a vitória. A vitória, não é a classificação não, com a vitória. Porque o empate dá a classificação ao Bahia. E aí, Del, tem condição do Bahia chegar lá e vencer a partida? Ou o risco de o Bahia ficar de fora da Copa do Brasil precocemente? Eu acredito que não. O Bahia vai com tudo, não é? O Guto Ferreira tem aí mais ou menos a sua base para disputar o campeonato, aliás, a Copa do Nordeste e também a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro. Ele já tem mais ou menos uma base, não é? O que é que ele tem para ser colocado. Mas diante de uma equipe modesta, mas uma equipe que demonstra, sabemos que o futebol sergipano, ele é um futebol muito ameno do que o futebol aqui da Bahia, os investimentos são bem menores, mas quando se fala de jogo, pode acontecer tudo. Quem sabe se o Bahia não poderá ser surpreendido lá pela equipe do Sergipe. Então, a gente tem que ficar com a pulga atrás da orelha e ver a sequência do time do Bahia no sentido dos resultados que já tiveram. O Bahia que não sofreu nenhum tento até agora, o Bahia que está bem no Campeonato Baiano, o Bahia que está aí seguindo na Copa do Nordeste, o Bahia que está aí também na Copa do Brasil e joga outro hoje contra o Sergipe. Então, a esperança do próprio torcedor é que o Bahia saia de lá de Sergipe, Lorival Batista, um gramado que a gente já conhece, não sei se está na mesma condição do passado, né, quando nós estivemos por lá, mas é um estádio que sempre oferece condições, o seu piso, e tenho certeza absoluta que o piso lá do Lorival Batista deve estar em boas condições. Aí não vai ter desculpa se o time não jogar bem, mas a esperança é que o time do Bahia saia com resultado positivo de lá, não com empate, mas com resultado positivo, porque o Bahia, eu acredito que tem um time melhor do que a equipe do Sergipe. O Bahia que está ocupando a 3ª colocação no Campeonato Baiano, hein? 3ª colocação, com 7 pontos ganhos, está atrás do Vitória, que é o primeiro com 9, Fluminense de Feira de Santana com 9. Os únicos times que têm 100% de aproveitamento é o Vitória e o Fluminense, hein, Dó? Justamente. Como eu disse aqui, o Fluminense pode encarar o Bahia e Vitória aí, viu? Pode encarar o Bahia e Vitória, 3 jogos, 3 vitórias, um saldo de 6 gols, fez 7 gols, aí sofreu apenas 1, o Fluminense, e pode encarar Bahia e Vitória aí de frente. Bahia ocupando a 3ª colocação, na 4ª colocação está o Vitória da Conquista com 6 pontos ganhos, na 5ª o Atlântico com 5, na 6ª o Juazeirense, hein, também com 5 pontos, na 7ª vem o Bahia de Feira com 4, na 8ª o Jacuipense com 2, na 9ª Jacobina com 2, Flamengo de Guanambi e Galícia, respectivamente na 10ª e na 11ª, hoje estariam rebaixados, né, os dois. A rodada de ontem, da 4ª rodada, aconteceu assim: Vitória 6, Flamengo de Guanambi 1, Fluminense 1, Vitória da Conquista 0, Jacobina 1, Bahia de Feira 1, Juazeiro 2, Atlântico também 2. E na quinta-feira, hoje, para encerrar a rodada, Galícia e Jacuipense. A próxima rodada do Campeonato Baiano vai acontecer, na cadeia, a próxima rodada do Campeonato Baiano, que é a 5ª rodada do Campeonato Baiano. O Bahia que descansou nessa 4ª rodada, porque vai estrear pela Copa do Brasil, né, Aderbal? Verdade, e o Bahia joga no próximo domingo, às 16 horas, no estádio de Pituaçu, enfrentando o enfrentando o Juazeirense. O Juazeirense que ocupa hoje a 6ª colocação do Campeonato Baiano. Vamos lá, Luana Veloso, me dê as notícias
do rubro-negro baiano, Luana. Solta esse leão, porque a torcida tá feliz, contente demais da Aderbal Monteiro, com direito a gol olímpico. Vitória massacrou ontem o Flamengo de Guanambi no Barradão. Foi um jogo de um time só, assim como no passeio do Bahia contra o Bahia de Feira. Com tranquilidade, o Vitória venceu essa partida. E o meia-campista Dátolo, que foi o autor do segundo gol da partida, marcou um gol lindo olímpico. Nós elegemos também como o gol mais bonito da partida. O primeiro da carreira dele, o primeiro gol olímpico. O Chiesa marcou uma vez, André Lima marcou 2 vezes e Paulinho fechou essa goleada balançando as redes, enquanto o Josi descontou para os visitantes. Com o resultado, o time do Argel Fuchs mantém aí os seus 100% de aproveitamento e conquista manteve também, quer dizer, na verdade voltou à liderança, porque não jogou na rodada passada. E o próximo compromisso vai ser o Bahia de Feira no domingo às 17 horas, fora de casa, em Feira de Santana. Em relação a esse jogo, o William Farias minimizou a goleada sobre o Flamengo e disse que eles têm que continuar trabalhando. Ele disse que para ele continua a mesma coisa, que eles têm treino, que vão continuar batalhando, que a ideia é melhorar cada dia. Não é porque eles ganharam de 6-1 que eles são o melhor time do mundo. E quando eles ganham por 2-1, quando eles ganharam por 2-1 contra o Atlético do Rio Grande do Norte, eles também não foram o pior time por conta disso. Que continua tudo do mesmo jeito e que tem que continuar trabalhando. O André Lima, que fez 2 gols neste jogo, ele celebrou os tentos anotados e valorizou também a campanha do time na temporada. Ele disse que nesse momento eles têm que se preocupar em só ganhar o jogo, que é difícil, não é tão fácil assim, que a campanha deles está sendo boa, que eles ficam felizes de poder fazer um placar como esse e assumir a ponta novamente, que aos poucos vão se entrosando. Ele disse que está podendo fazer o que ele mais ama, como ele já falou. Não vai esperar jogada de habilidade, mas força de vontade, precisão na hora de fazer o gol. Ele disse que dá vida pelo clube que ele está e que, graças a Deus, teve a oportunidade de voltar e marcar esses 2 gols aí pelo Vitória. O técnico também elogiou o time, mas manteve os pés no chão e disse que eles precisam evoluir ainda, que o trabalho é diário, que não tem um time titular ainda, assim como acontece com o Bahia, que eles estão buscando dar oportunidade aos jogadores, que não se faz um time da noite para o dia. Eles fizeram uma boa partida, mas ainda tem que evoluir. O importante é que estão tendo confiança em todos os jogadores e eles é que vão escalar o time titular de acordo com o seu desempenho. Por conta do jogo da Copa do Brasil, como você já adiantou, Aderbal Monteiro, a partida entre Galícia e Vitória foi alterada. Aconteceria no dia 22, foi transferido para o dia 2 de março em Pituaçu, esse jogo pela 6ª rodada do Campeonato Baiano. E notícia boa para o Vitória também, porque ele conseguiu um triunfo importante na Justiça. O departamento jurídico do clube reverteu a decisão do juiz Benício Mascarenhas Neto, da 11ª Vara Civil e Comercial de Salvador, que impedia a agremiação de realizar registros de atletas na CBF e inviabilizava a contratação e venda de jogadores. O motivo do imbróglio foi por conta de suposta dívida da agremiação com o Edinho Nazarete, que já foi técnico do clube em 1996 e 2013 e que atualmente é comentarista esportivo. O Edinho ingressou com essa ação na Justiça, na qual alegava ter emprestado uma quantia para o rubro-negro baiano. Ele disse: estamos atuando com ênfase para preservar os interesses do Vitória, revertendo decisões que possam prejudicar o clube. Falou aí o diretor jurídico do Leão. Na ação, o juiz também determinou o bloqueio dos 4 milhões dos cofres do clube. E essa questão ainda não foi sanada. O Vitória ainda não foi notificado do bloqueio, entretanto, ele disse que já fizeram o pedido da liberação e da consideração do juiz. Ele disse que fizeram 2 petições para análise, pediram uma reconsideração da decisão e também parcelamento até anulação do julgamento. Caso não sejam aceitas, ele informou também que vão ingressar com um mandato de segurança no Tribunal de Justiça da Bahia. Falou aí o diretor jurídico do Leão, mas por enquanto pelo menos está liberada a questão da compra, da venda e da inscrição dos atletas junto à CBF. Claro, não tinha porquê, né?
Não via, Oswaldo, por que essa decisão do Tribunal de Justiça vetar contratações do Vitória, vetar a inscrição de jogador, ou venda, ou negociação de jogador. Não via por que isso, uma dívida que o Vitória adquiriu em 2003 com o treinador Edinho Nazaré, que foi um péssimo treinador no Vitória. Com certeza. É um péssimo treinador. Foi inclusive contratado por Paulo Carneiro, né, atual presidente do Vitória, na atualidade. E não via por que a justiça bloquear isso aí. Poderia rever em outra situação, ou em outro estágio. Não bloquear o Vitória de negociar jogadores ou de inscrever jogadores. Agora, falando também do Oswaldo Carmo do Vitória ontem, show de bola, né? Meio de campo que vai dar trabalho lá na frente, hein? Apesar, volto a dizer, de o Vitória ter enfrentado um time limitado, um time que facilitou o Vitória jogar bem, o meio de campo muito criativo. Agora o Vitória não teve e não tem, né, uns bons laterais para que ajude esse meio de campo. Ontem o Vitória foi um time em que o seu meio de campo foi o ponto principal. Eu já digo até o próprio conjunto, não é? Porque o futebol, o jogo, principalmente o futebol, são 11 em campo, e o conjunto, ele faz com que a observação nossa siga o caminho de que a equipe está bem. Nós vimos uma evolução muito grande do time do Vitória neste jogo de ontem, em que o Vitória, nas partidas anteriores, jogando com equipes fracas também, o Vitória não conseguiu a progressão que o Vitória conseguiu no dia de ontem. Então mostra aí a melhoria da qualidade dos próprios jogadores, o qual o torcedor quer e exige isso, para que a cada dia que passe o time consiga e conquiste mais condição dentro de campo. E ontem nós vimos acontecer isso. Um Vitória aguerrido, um Vitória em que a sua defesa harmoniosa. O Alan é um jogador que eu não gosto muito ali na defesa, mas tudo bem, dá para passar. As laterais, ontem nós vimos aí o Euler, já ele fazendo até passes importantes para a finalização, e que culminou em gols. E nós sentimos que há uma necessidade muito grande das laterais, é preciso melhorar a sua condição. É preciso que o Vitória contrate aí tanto o lateral esquerdo quanto o lateral direito. Mas, em decorrência do próprio conjunto, nós sentimos que o conjunto do Vitória, ele verdadeiramente está bem. Foi demonstrado no dia de ontem, volto a frisar, nas partidas anteriores. O Vitória não teve a grande performance que o Vitória teve no dia de ontem, o crescimento do Vitória a nível de conjunto, porque nós não podemos analisar apenas um ou outro jogador, e sim o conjunto. E ontem o conjunto do Vitória, ele foi maravilhosamente bem. Não importa dizer, a equipe não esboçou assim uma grande reação, é uma equipe fraca, o Flamengo lá de Guanambi. Não, o Vitória demonstrou uma qualidade melhor. Se o Vitória tivesse jogado com outra equipe, possivelmente teria demonstrado isso. Nós vimos ontem os jogadores no meio de campo fazendo com que o time crescesse mais e mais e mais, um meio de campo muito harmonioso, 4 jogadores em determinados momentos, 3 jogadores, o Vitória jogando com 4-4-2, em momentos jogando com 4-5-1, em alguns momentos com 4-3-3, e envolvia facilmente a equipe do Flamengo de Guanambi. Aquele gol mesmo olímpico, gol maravilhoso, que há muito tempo a gente não vê, né, acontecer no futebol brasileiro. Agora, como eu disse, eu gostei muito mais do gol do Paulinho, porque foi uma bola trabalhada. Ontem o Vitória fez gols com bola trabalhada pelo conjunto, e o Vitória ontem também fez gols com jogadas individuais. É o caso do Dalton e também o do jogador Paulinho, que foi uma jogada individual em que ele partiu com a bola dominada, conseguiu fazer o drible e automaticamente fazer a finalização. É por isso que ontem eu fiquei com o gol do Paulinho, que foi uma jogada muito bem trabalhada, muito bem feita, e culminou
naquele gol importante para o Vitória. 6-1 é como nós já falamos. O Vitória poderia ter ganho a partida por 7, por 8, por 10, por 12, que seria, na verdade, um resultado totalmente normal por tudo aquilo que o Vitória mostrou ontem dentro de campo. 13h31, 13h31. Venha com a última do Bahia e a última do Vitória. Luana Veloso. Vamos lá, Derbal. Vitória planeja anunciar nas próximas horas mais um reforço para a sequência desta temporada. Trata-se do lateral direito Patrick, de 27 anos, do Atlético Mineiro. O jogador desembarca em Salvador no início da tarde de hoje para ajustar os últimos detalhes da negociação. Em seguida, ele irá realizar os tradicionais exames médicos e assinar o contrato de empréstimo até o fim do ano. A informação foi confirmada pelo Simval Vieira, que é o diretor de futebol do Leão. Ele disse que o Patrick vai chegar em Salvador, que tem alguns detalhes que precisam ser acertados, mas que ainda hoje pretende resolver tudo. O Patrick iniciou a carreira nas divisões de base do Criciúma e ainda acumula passagens pelo São Caetano, Cruzeiro, Avaí, Ponte Preta, Náutico, Coritiba e Sport. E pelo Bahia, o Renato Cajá dá sinal positivo para as condições da Ponte Preta e fica perto de acertar a volta para lá. Depois do Fernando Bob, o Renato Cajá tem chances reais de ser o próximo reforço anunciado pela Ponte Preta para a sequência dessa temporada. As negociações evoluíram nas últimas horas e o meia ficou perto de voltar ao Majestoso para dar o sinal positivo para as duas condições da Macaca. A primeira delas é aceitar receber dentro do teto de salário do clube, um pouco acima de R$100 mil, e garantir a permanência também até o final do ano. Além de aceitar as reivindicações da diretoria da Ponte, o Cajá precisa conseguir a liberação junto ao Bahia, onde amarga a reserva desde a reta final de 2016. Como a proposta oficial está nas mãos do Tricolor de Aço, o jogador foi retirado da lista dos relacionados para o duelo contra o Sergipe, hoje pela Copa do Brasil, e vai ficar aguardando essa decisão. Boa tarde, Aderbal Monteiro. Boa tarde, Deol. Boa tarde a todos os nossos ouvintes e telespectadores. E amanhã a gente volta com esse resultado do jogo do Bahia também. Muito boa tarde, Luana Veloso. Muito boa tarde, Osvaldo Carmo. Amanhã estaremos aqui novamente. Com a fé em Deus. Boa tarde a você, Aderbal. Boa tarde a todos, de um modo geral. E dizendo que amanhã nós estaremos de volta, se assim Deus o permitir. E Deus que esteja na companhia de todos nós. Uma boa tarde para vocês. Amém. E que assim seja. Nunca se esqueça, torcedor. Deus está no comando das nossas vidas. Sem Ele, não seremos absolutamente ninguém. Entregue sua vida para Ele. Faça a sua parte, que com certeza Ele fará dele. Muita paz, muita luz. E que Deus ilumine todos os lares do camaçariense. Obrigado, meu Deus, por mais uma missão na minha vida. Obrigado a você pela preferência e pela audiência. Muito obrigado mesmo. Prometendo voltar amanhã, neste mesmo horário, a partir do meio-dia. Uma boa tarde, torcedor. 13h34.